Das chamas bruxuleantes de uma fogueira às telas de televisão, os humanos sempre foram atraídos por histórias sobrenaturais. Adoramos sentir um arrepio na espinha ao ouvir contos de casas mal assombradas e espíritos inquietos. A ideia de fantasmas toca nossos medos e desejos mais profundos. Temos medo do desconhecido, da escuridão que está além da nossa compreensão. No entanto, também desejamos conexão, especialmente com aqueles que perdemos. Fantasmas representam esses dois impulsos, tornando-se uma fonte de terror e conforto. Mesmo hoje, a crença em fantasmas persiste, alimentada por experiências pessoais e cultura popular. Seja você um cético ou um crente, não há como negar o poder que os fantasmas exercem sobre nossa imaginação. A crença em fantasmas está profundamente entranhada na tapeçaria da história humana. Civilizações antigas, dos egípcios aos gregos, contavam histórias de espíritos e da vida após a morte. No Antigo Egito, acreditava-se que os mortos podiam retornar como fantasmas. Essa crença levou aos elaborados rituais de mumificação. Ao longo da Idade Média, as histórias de fantasmas floresceram na Europa, refletindo as ansiedades da época. Da literatura clássica como Hamlet a filmes de terror modernos, os fantasmas permanecem um tema popular. Embora as histórias de fantasmas sejam frequentemente descartadas como mera superstição, a questão de saber se os fantasmas existem atraiu a atenção de alguns cientistas. A parapsicologia investiga fenômenos psíquicos como telepatia, clarividência e psicoquinese. Outros pesquisadores investigam assombrações com detectores de campo eletromagnético e câmeras infravermelhas. Alguns afirmam ter evidências, enquanto outros dizem que são causas naturais ou fraudes. O estudo científico do paranormal é complexo e controverso. Seção 4. Contos assombrados, histórias de todo o mundo. Cada cultura tem suas próprias histórias de fantasmas, transmitidas através de gerações e frequentemente refletindo crenças e superstições locais. No Japão, por exemplo, existem histórias de yurei, espíritos inquietos que vagam pela terra buscando vingança ou paz. Um yurei famoso é Okiku, uma jovem que foi assassinada e jogada em um poço. No México, o Dia de Muertos, ou Dia dos Mortos, é uma época para celebrar e lembrar entes queridos que já faleceram. Acredita-se que os espíritos dos mortos retornam para visitar suas famílias durante esse período. Seção 5. O poder da crença. Como as histórias de fantasmas nos moldam. Acreditando ou não em fantasmas, não podemos negar o impacto que essas histórias têm em nossas vidas. Elas moldam nossas crenças, influenciam nossa cultura e fornecem uma estrutura para entender o desconhecido. Para alguns, as histórias de fantasmas oferecem conforto e um senso de conexão com o passado. Essas histórias podem fornecer consolo em momentos de luto. Seção 6. Respeitando o desconhecido. Considerações éticas na caça aos fantasmas. A crescente popularidade de programas de caça aos fantasmas e investigação paranormal gerou debate sobre a ética da interação com o mundo espiritual. Uma preocupação ética é o potencial de exploração. Alguns indivíduos podem se aproveitar dos medos ou crenças das pessoas para ganhar dinheiro ou notoriedade. Outra preocupação é o potencial de dano, tanto para os vivos quanto para os mortos. Se você está pensando em participar de uma caça aos fantasmas ou outra investigação paranormal, é essencial fazer sua pesquisa e escolher um grupo respeitável que priorize a segurança e o respeito pelo desconhecido. Seção 7. Uma reflexão final. O mistério duradouro dos fantasmas. A questão de saber se os fantasmas são reais é algo que cativa a humanidade há séculos. Embora a ciência possa nunca ser capaz de fornecer uma resposta definitiva, a possibilidade de uma vida após a morte e a existência de espíritos continuam a nos intrigar e inspirar.
Seja você um crente ou um cético, não há como negar o poder que as histórias de fantasmas exercem sobre nossa imaginação. Elas nos lembram dos mistérios que ainda existem no mundo e do desejo humano duradouro de entender o desconhecido.